Fala pessoal, aqui é o Nuno Prime e o vídeo de hoje vamos falar sobre a rivalidade de duas lendas, dois gigantes da história da Fórmula 1. Seja uma rivalidade dentro das pistas, fora e até no sentido histórico, no sentido de estar presente em debates de mesa, em reuniões de família, em reuniões de amigos que falam sobre Fórmula 1, querendo saber uma resposta. Quem que é melhor? Quem que é o maior? Eu estou falando deles, Ayrton Senna e Michael Schumacher. Hoje vamos contar como que foi o período de disputa entre esses dois pilotos, entre 1991 até 1994. As brigas eram tensas? Eram dentro das pistas ou eram fora também? Como é que foi a relação entre esses dois pilotos do início ao fim? É disso que vamos falar. Não vamos falar só de números. Vamos falar de história. Vamos viajar no tempo para 1991. Michael Schumacher estreava na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica, 11ª etapa daquela temporada, onde até aquele momento Ayrton Senna, com a sua McLaren Honda, liderava o campeonato, mas disputando com as Williams de Nigel Mansell e Riccardo Patrese. O jovem Michael Schumacher estreava pela equipe irlandesa Jordan. Isso se deve porque o piloto titular da equipe, o belga Bertrand Gachot, tinha se envolvido em uma briga de trânsito no ano passado com um taxista inglês, o qual ele atirou um spray de pimenta nos olhos do taxista. Com isso, ele levou para a justiça, no caso o inglês, e Bertrand acabou sendo preso, e com isso o carro da Jordan acabou ficando livre com uma vaga. O então chefe de equipe Ed Jordan procurou desesperadamente para achar um piloto para ocupar a vaga que estava livre até então. Ele procurou por Keke Rosberg, procurou por Stefan Johnson, mas um empresário alemão chamado Willy Weber ofereceu uma oferta de $300 mil para colocar o jovem Michael no cockpit da Jordan. Ed acabou olhando e aceitou a oferta e deixou o jovem Michael pelo menos pilotar uma corrida, que seria na Bélgica. A verdade é que Michael Schumacher impressionou no circuito de Spa-Francorchamps. Ele conseguiu a 7ª posição nos treinos, impressionando todo mundo de fato. E na corrida, ele pulou para a 4ª posição. Nessa altura, ele provavelmente impressionou o Ayrton Senna, impressionou o Ron Dennis, impressionou o Nigel Mansell, o Riccardo Patrese e até o chefe da equipe Benetton, Flávio Briatore, mas já vamos falar dele mais tarde. A questão é que o Schumacher sim, começou a fazer uma boa corrida, estava numa 4ª posição, mas devido a um problema no carro da Jordan, infelizmente ele não pôde continuar a prova, que prometia ser uma boa exibição dele, e se tudo desse certo, quem sabe, um pódio do Michael Schumacher. Infelizmente, não foi o caso, ele acabou abandonando. O maldito problema de embreagem dentro do carro da Jordan acabava tirando aquele jovem alemão da pista de Spa-Francorchamps. Parecia que tudo tinha acabado, mas não. Se lembra que eu falei do Flávio Briatore? Ele chegou pessoalmente para o Michael Schumacher e ofereceu a ele a oportunidade de correr pela Benetton pelo resto do campeonato. E foi o que aconteceu. O alemão entrou na equipe e foi companheiro de equipe de ninguém mais, ninguém menos que o tricampeão mundial e brasileiro Nelson Piquet. Logo na sua primeira corrida com a equipe da Benetton, ele conseguiu 2 pontos no Grande Prêmio de Monza. Foi de fato uma bela exibição do Michael, uma bela estreia dele na história da Fórmula 1, mesmo não sendo uma temporada completa, uma temporada por inteiro, já perto da reta final. Mesmo assim, ele fez uma bela exibição. Ele conseguiu, no total, 4 pontos nesse período que ele ficou com a Benetton em 91. E conseguiu garantir a vaga para 1992. E é lá onde ele acabou trombando mais com Ayrton Senna, que inclusive em 91 foi tricampeão mundial. Então, vamos falar sobre essa intriga entre eles, ou melhor, as intrigas entre Senna e Schumacher em 92? Vamos lá. Essa temporada de 1992
ficou marcada, de um lado, pelo Michael Schumacher buscando espaço na Fórmula 1, ainda jovem, querendo provar que queria estar, que um dia seria campeão mundial, enquanto Ayrton Senna enfrentava problemas graves na McLaren. De um lado, a Williams vinha voando para aquele ano. O FW14B era monstruoso. E para piorar, o carro da McLaren não estava pronto no início da temporada. Só ficou pronto na terceira corrida no GP do Brasil em Interlagos. E o MP4/7 ia mostrar problemas lá. E é bem nessa corrida onde temos a primeira treta entre Schumacher e Senna. GP do Brasil, Nigel Mansell liderando, Riccardo Patrese em segundo, as Williams dominando. E não tão atrás, Ayrton Senna em terceiro lugar, ou pelo menos perto, e Michael Schumacher logo atrás. O jovem alemão buscava ultrapassar o então tricampeão mundial, principalmente nas retas, com destaque na subida dos boxes antes do S do Senna, na reta principal, como nós conhecemos. Só que logo após o Schumacher conseguir de fato ultrapassar o Senna, que desacelerava de forma esquisita, o Senna voltava e passava o Schumacher de volta. Isso persistiu por boas voltas, até o Senna acabar indo para os boxes e abandonando o GP do Brasil, devido a problemas no seu MP4/7. O Schumacher, depois da corrida, falou que o Ayrton Senna fez aquilo de propósito, que estava desacelerando propositalmente para ultrapassá-lo, para fazer gracinha em frente à torcida brasileira, já que estava correndo em casa, que ele era tricampeão mundial e não sei o que. Ayrton Senna não gostou da afirmação do Schumacher, ficou bem bravo na verdade, e desmentiu, falando que o carro estava com problemas no motor, o qual ele chegava em retas longas e o motor simplesmente afogava e depois, por um momento, acabava voltando ao normal, como se nada tivesse acontecido. Devido a esse afogamento, ele acabava perdendo velocidade e o Schumacher, como um piloto que nas circunstâncias tem toda a razão, ia ultrapassar para conseguir a posição em cima do Senna. Só que depois o Senna ultrapassava o Schumacher de volta. Era esse o problema. Só que já começou entre esses dois. O Schumacher querendo enticar o Senna, querendo mostrar presença, e do outro lado o Ayrton cansadaço e vendo o problema que ia dar a temporada de 92 com o carro da McLaren. Mas a intriga mais famosa entre esses dois foi no GP da França, lá pela metade da temporada. O que aconteceu é que durante a primeira volta o Michael Schumacher bateu no Ayrton Senna. Em uma tentativa de ultrapassar o brasileiro, em meio a todo aquele monte de carros envolvidos na primeira volta, que sempre é uma confusão, e não importa qual o ano da Fórmula 1, sempre vai ser uma confusão na primeira e segunda volta. O Schumacher tentou ultrapassar o Senna, só que ele acabou errando o ponto de freada e encheu a traseira do carro do Ayrton. Com isso, os dois acabaram saindo para fora da pista. Michael conseguiu voltar, mas o Senna acabou abandonando por danos na sua McLaren. Bem, depois o Schumacher ele seguiu na corrida e por um momento o GP da França ele foi parado devido a outras colisões, não só essa, e também por um pouco de chuva. A corrida foi interrompida e foi nessa interrupção que Senna, já sem o macacão, já com as suas roupas convencionais, foi bater um papo sério com Michael Schumacher. Ainda com o acontecido de Interlagos, apesar de ter sido lá pelo início da temporada, ainda estava com aquele acontecido na cabeça. Ele queria falar umas verdades para o alemão. No momento, Pat Symonds, que era da Benetton, inclusive trabalhou na Toleman quando inclusive o Senna pilotou, porque afinal a Toleman foi comprada pela Benetton. Ele estava lá com o Schumacher. Quando ele viu o Ayrton Senna chegando, ele disse: não fala nada, só ouve o que ele falar e é isso, não fala nada, nem olha para ele. O que aconteceu é que Senna foi conversar com o Schumacher, deixou claro que o respeitava como piloto e por isso que foi conversar com ele, mas que ia deixar esclarecido algumas coisas, que ele devia parar de agir de forma imatura, como posso dizer, seja pelo que aconteceu em Interlagos, e que na próxima vez ele que ia revidar ele.
Na próxima vez, ele que ia revidar o Schumacher. E o Senna deixou claro isso, que ele respeitava o Schumacher como piloto, independente de se era novato ou não sei o que, mas que tinha que ter respeito com os mais velhos, inclusive ele, respeitar a galera do grid. Foi isso, o Senna deixou bem claro para o Schumacher ficou lá com cabeça baixa, e foi essa famosa discussão entre os dois em 92. Só que acho que acabou? Achou errado, otário? Achou errado, otário. Porque ainda teve outra treta entre os dois no Grande Prêmio da Alemanha. Quer dizer, nos treinos. Nos treinos em Hockenheim, o Schumacher foi tentar ultrapassar o Ayrton Senna. O Ayrton Senna acabou meio que fechando, fechou a porta na frente do alemão para se defender. O Michael não gostou tanto disso e fez questão de, depois dos treinos, esperar o brasileiro terminar os treinos e ter uma conversa com ele. O Schumacher estava lá, de braços cruzados, esperando ele nos boxes da McLaren. E a discussão foi feia. Os dois acabaram batendo boca, o Schumacher até falou pro Senna fechar a boca, o que deixou o Senna mais full pistola ainda. Os dois discutiram e o Senna falou uma frase: se você tem algum problema comigo, conversa comigo ao invés de ficar falando besteira para a imprensa, entendeu? Foi basicamente isso. Os dois ainda estavam com um clima acalorado. De um lado tinha um Schumacher novo, que ainda estava começando a Fórmula 1, ainda entendendo que sim, ele era um piloto talentoso, mas tinha que entender o espaço dos pilotos mais velhos. E um Senna que estava muito estressado. O Senna em 92 era um piloto que estava bem estressado, até pessimista em certas circunstâncias, devido a tudo que estava acontecendo, não só pela Williams estar lá na frente, como também pela McLaren, o carro da McLaren ser terrível para disputar título. O carro, eu até falei no outro vídeo, se o carro da McLaren, o MP4/7, fosse um cavalo, teria sido sacrificado já de cara. E essa que foi as intrigas entre eles em 92, principalmente essas três. De resto, não teve tanta coisa. Obviamente, houve disputa desde a pista. Não é à toa que no GP de Hockenheim, o Senna ficou em segundo e o Schumacher em terceiro. Os dois dividiram o pódio com o Nigel Mansell em primeiro. Inclusive, é a única vez que esses três pilotos estiveram no mesmo pódio ao mesmo tempo. E esse foi o acontecimento de 92. Depois, em 93, não teve tantas intrigas entre eles. Nem teve intrigas. Eles disputaram, obviamente, na pista. Tiveram disputas, mas não houve tretas. Ainda bem, né? Ainda bem. Vamos ser do time da paz. Em 93, eles disputaram bem nas pistas, como em 92. Mas vamos citar alguns acontecimentos de 93. Para começar, o Schumacher foi uma das vítimas, como posso dizer, do Ayrton naquela volta mágica dele no GP de Donington Park. Ele foi um dos pilotos, se não o primeiro piloto a ser ultrapassado por ele naquela volta mágica, naquela primeira volta que o Senna deitou e rolou. Outros acontecimentos foi no GP da Inglaterra. Depois do Ayrton ter segurado o osso por mais tempo possível em cima do Alain Prost, dando uma aula defensiva, ele acabou sendo ultrapassado pelo francês. Mas depois ele ficou um tempão também segurando o Michael Schumacher em belas exibições defensivas em cima do jovem alemão. Depois o Schumacher ficou em segundo na corrida, Senna acabou abandonando, mas por ter completado 90% da corrida e ficou numa quinta posição, conseguindo pontos para o campeonato, mas foi sim uma bela disputa entre esses dois. Fora isso, eles também compartilharam um pódio. Para começar no GP do Brasil, onde o Senna ganhou e o Schumacher ficou em terceiro, e no GP da Espanha, onde o Senna ficou em segundo e o Schumacher ficou em terceiro de novo. E dando uma recapitulada, eu tinha esquecido de falar, na temporada de 92, o Schumacher ficou 3 pontos à frente do Senna, na terceira posição, enquanto o Senna na quarta. Em 93, dessa vez o Senna foi vice-campeão e o Schumacher ficou em quarto, atrás do Senna e das unhas do Prost, que foi campeão, e do Damon Hill. Mas enfim, a situação entre eles na temporada de 93 estava bem mais de boa. Eles até conversavam de vez em quando, antes do início da corrida e tal.
Não eram amigões, mas estavam lá convivendo de boa depois de toda aquela treta lá de 92, que foi louco, foi sinistra a situação. Em 1994, tudo prometia que ia ser uma bela disputa entre esses dois pilotos. Seria, como posso dizer, o auge da rivalidade entre o Senna e o Schumacher. Porque, querendo ou não, eles tiveram uma rivalidade dentro e fora das pistas. De um lado, o Senna na Williams, que tinha sido até então a equipe dominadora dos últimos anos, a equipe campeã. E do outro lado, o Schumacher com uma Benetton fortíssima, com uma Benetton excelente. E nas primeiras corridas, nas primeiras duas corridas, o Senna fazia pole position, mas o Schumacher ganhava. O Senna até disputou com ele em Interlagos, só que acabou rodando. E no GP do Pacífico, ele acabou abandonando já na primeira curva devido a uma colisão. E infelizmente em 94 não pudemos ver a rivalidade entre esses dois se consolidar nos circuitos da Fórmula 1. Porque o Ayrton Senna, como nós sabemos, acabou falecendo naquele fatídico dia 1º de maio. Que inclusive a morte do Ayrton Senna afetou muito o Schumacher. Ele ficou bem mal, teve até pesadelos. Ele ficou conhecido por não ter ido ao enterro do Schumacher, só que o Schumacher ficou conhecido por não ir no enterro do Senna, mas isso foi porque ele já estava mal, ele já esperava que ele seria hostilizado, talvez. Ele sentiu que não era a hora dele ir. Depois ele foi de forma privada visitar o túmulo do Senna, inclusive. E entendo completamente o Schumacher. E até também não era tão próximo do Senna. Mas sim, a morte do Ayrton foi um choque enorme para o alemão. Que acabou, inclusive, dando a volta por cima e foi campeão em 94, superando esse abalo. E a gente vê esse abalo também no ano de 2000, quando ele superou o número de vitórias do Senna. Ele se emocionou naquela coletiva de imprensa. A gente se lembra, nós se lembramos, ficou algo marcado na história da Fórmula 1. Mesmo não sendo uma rivalidade que durou muito dentro das pistas, ela continua sendo citada pelo seu legado, pelo legado dos seus dois pilotos. Tanto Schumacher quanto Senna são citados como os melhores pilotos da história da Fórmula 1. Em diferentes circunstâncias, diferentes coisas, seja pilotagem, seja números, ambos são considerados lendários na história da categoria. E com razão, obviamente, com muita razão. Eu fiz uma tabela comparando o desempenho entre os dois a partir do GP da Bélgica de 91 até o GP de San Marino de 94. E é o seguinte, como está escrito aqui, o Ayrton Senna conseguiu 12 vitórias, 7 pole positions, 19 pódios, 138 pontos e 4 voltas rápidas. O Schumacher, apesar de perder alguns números que eu vou citar aqui, ele se mostrou bem consistente. Vocês vão ver. Em vitórias ele teve 7. Poles, no momento que disputou com o Senna, não conseguiu nenhuma. E pódios conseguiu 14, perto do Senna. E vence do Ayrton em pontos e voltas rápidas. Isso foi bem consistente. Foi bem consistente mais em pontos que o Ayrton. Vencido por um ponto, mas continua valendo. E teve 9 voltas rápidas. O Schumacher conseguiu, mesmo sendo novato, conseguir desbancar algumas coisas do Senna. Mas aquela coisa, mesmo eu mostrando esses dados para vocês, a gente tem que considerar que estatística, cara, é igual biquíni. Mostra tudo, menos a parte mais importante. Porque o Schumacher não teve uma temporada completa em 91, porque ele estava estreando e tudo aquilo que eu falei. Da mesma forma que o Senna não teve uma temporada completa em 94 devido à morte dele. Então, é difícil comparar em números. É bem difícil comparar em números. Mas agora, falando de quem é o maior e quem é o melhor, comparando títulos, vendo tudo, cara, não tem como falar que maior não seja o Schumacher. O Schumacher conseguiu muitos pontos, conseguiu muitas vitórias, 7 títulos mundiais. Ele correu pra caramba, o Schumacher. Já o Ayrton Senna, ele consegue vencer sim, algumas coisas do Michael. Não só pelo maior número de vitórias no traçado do GP de Mônaco,
mas também pelo percentual de pole positions. Se você fazer a média de pole positions do Ayrton Senna no total de sua carreira e do total do Schumacher, junto com os seus grandes prêmios, o Senna teve um percentual maior que o do Schumacher. Sim, em pódios o Schumacher conseguiu 68, o Senna conseguiu 65. Mas se você fazer esse percentual, o Senna tem em tantos GPs que ele disputou, ele teve 40% delas largando na primeira posição. Enquanto o Schumacher teve 20 e poucos. Então, o Senna ainda consegue vencer em algumas coisas de números, até em disputa de chuva. Sim, Schumacher era grandioso na chuva, mas o Senna também fazia corridas sensacionais, como o GP de Mônaco de 92, o GP do Brasil de 91, o GP de Estoril de 85, o GP da Inglaterra de 88 e o GP da Europa de 93, como é bem conhecido. Claro, o Schumacher também tem outras corridas numerosas na chuva. Agora, se a gente falar qual que foi o maior e qual que foi o melhor, eu diria que, sem grandes dúvidas, o Schumacher foi sim o maior piloto. Conseguiu muitos títulos, muitas vitórias, pódios, pontos. O cara gabaritou na Fórmula 1. Mas o Ayrton Senna entra na discussão do melhor. Ele entra na discussão. Ele não é garantido o melhor, mas ele entra na discussão. Se você acha que o Senna é melhor, tudo bem. Se você acha que o Schumacher é melhor, tudo bem. Se você acha que um outro piloto, seja o Fangio, o Hamilton, o Verstappen, o Jim Clark, seja melhor do que os dois, tudo bem. É debatível. Esses outros caras aí também são um monte de lenda. O que importa é que, cara, pra mim tudo certo a gente não ter uma resposta exata sobre quem que é o melhor piloto. Até porque a gente tá falando nesse vídeo de duas lendas. De um lado, um multicampeão da Alemanha e um considerado herói brasileiro. A gente tá falando de Senna e Schumacher, dois nomes pesadíssimos. Minhas duas mãos chegam a doer aqui. E que bom que a gente não vai ter essa resposta. Eu acho até melhor a gente não ter a resposta de quem é melhor. Mas é isso, coisada. Esse foi o vídeo de hoje, falando sobre a disputa entre os dois dentro da pista, a rivalidade entre esses dois pilotos. E, cara, é muito bom falar do Senna e do Schumacher, olha. É muito bom falar em questão das lendas da Fórmula 1 em si. Eu gostei muito de fazer esse vídeo, eu gostei muito de pesquisar sobre, ver sobre as corridas, ver se de fato aconteceu treta, ver de fato o que eles falou. Se tiver algum erro estatístico, de número ou de história, pode comentar aí. Mas uma coisa temos que levar em consideração. Esses dois pilotavam pra caramba, olha. Os caras tá louco, não sei se o palavrão de boa, mas Jesus Cristo, os caras eram muito bons. Não é à toa que a gente não sabe dizer quem que é o melhor, quem que é o mais rápido, quem que é o mais não sei o que, quem é o mais campeão. Os Senna e Schumacher são lendários. Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Não esqueça de deixar o seu like maroto, se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo, na sexta-feira, se tudo der certo. Eu vou fazer um vídeo no internet. Não, essa semana não vai dar. Eu tenho compromisso, mas na outra semana teremos sem gameplay. O Alejo. Sempre ele. Mas é isso, galera. Comente o que vocês acharam desse vídeo. E muito obrigado pela sua visualização. Compartilhe esse vídeo para um amigo seu ou amiga que gosta de Fórmula 1 e quer saber mais sobre esses dois pilotos, sobre como que foi a disputa entre eles, dentro e fora das pistas. E eu deixo a pergunta para vocês. Quem vocês acham que foi o melhor? Schumacher ou Senna? Sem desmerecer. Sem desmerecer. Ambos correram pra caralho. Mas é isso. Muito obrigado. E até o nosso próximo vídeo. Fui!